O Arley trabalhou numa empresa e, trabalhando nessa empresa, ele adquiriu algo que nós não queremos adquirir. A gente vai numa empresa trabalhar para adquirir coisas, mas o que ele adquiriu, você não vai querer. O Arley, conta essa história para nós. Eu sou o Arley Matheus Gomes, tenho 46 anos, nascido e criado no Cabana. No Cabana do Pai Tomás, que é uma comunidade que tem uma história de luta das comunidades aqui de Belo Horizonte. Venho de uma família que batalhou muito para aquela região ser o que é hoje. Tem um exemplo do meu avô, que minha mãe também, todos eles trabalharam na parte de comunidade, associação. E eu, desde pequeno, eu vi a luta deles, de cada beco ser cimentado, passar a rede de esgoto, a rede de água, a rede de energia. Então eu cresci com essa dificuldade. A gente lutou muito, foi uma vida muito sofrida, muito difícil, porque até hoje a gente vê, né, Cris, que as comunidades elas continuam à mercê do poder público. O poder público não consegue entrar dentro das comunidades. Então, essa questão de infraestrutura nós nunca tivemos. E muitas coisas que foram construídas pelos próprios moradores. E eu, criança ali, vendo aquelas pessoas fazerem aquilo ali. Então, isso foi um dos grandes motivos da minha vida, da pessoa de quem eu sou hoje. A pessoa que eu sou hoje foi formada vendo uma luta muito grande das pessoas lá atrás, dentro de um aglomerado muito grande. Acho que hoje a comunidade do Cabana tem quase 75 mil famílias. Então, é uma cidade dentro de uma grande metrópole, né? Que é Belo Horizonte. Mas é maior do que muitas cidades do interior. Então, fui nascido e criado ali, correndo naqueles becos, brincando para lá, brincando para cá. Estudei sempre em escola pública. As escolas públicas também, na época, elas foram construídas com a gente estudando. Foi vendo acontecer na nossa região e foi me formando. Eu fui nascido e criado ali. Minha mãe, para mim, é uma guerreira. Eu vi minha mãe ajudando os movimentos sociais, minha mãe trabalhando em associação, ajudando a passar rede de esgoto dentro da nossa comunidade. E veio um pouco do meu avô. Meu avô era braço direito do Raimundo Gil. O Raimundo Gil foi um político importante na nossa época. Ele conseguiu ser suplente de vereador. O Cabana tem 60 anos, nunca conseguiu eleger um vereador. E o Raimundo Gil, com aquela luta toda, meu avô era braço direito dele, então eu ficava sempre ouvindo as conversas. Ouvindo as conversas, política e tudo. Então, assim, isso foi fundamental na minha vida para eu tornar a pessoa que eu sou hoje, na questão que a gente vive uma fase difícil política no Brasil. Meu pai sapateiro, artesão, feira hippie, também foi criado debaixo das barracas da feira hippie dia de domingo, em frente ao Palácio das Artes. Trabalhei muitos anos com meu pai, ajudando a vender na feira hippie. Meu pai produzia sandálias femininas, sandália masculina, sapato masculino, para vender na feira hippie. Meu pai veio da época das Astras, a antiga empresa que tinha em Belo Horizonte, famosa, que hoje já está extinta, mas o meu pai foi formado ali com 13 anos, começou a trabalhar de reformar calçados, e depois começou a fabricar. Depois ele teve a sua própria fabriqueta, né, que a gente chama de fabriqueta, dentro da nossa comunidade mesmo. E domingo a gente descia com as sacolas para a feira hippie para vender. Eu sempre gostei muito de estudar. Então eu tive muitos bons professores, mesmo na escola pública. A escola pública era referência na minha época. Então, meu sonho era ser professor de história. Meu sonho era ser professor de história. Já novinho eu já falava, eu vou ser professor. Vou ser professor, tenho uma facilidade em comunicar
E eu quero explorar isso e apaixonei por alguns professores de história que eu tive, contando a história do Brasil. Porque a história do Brasil, ela é muito rica. E essa história do Brasil, ela me chamou a atenção desde novo. Os movimentos sociais, como eu estava, na época, influente no hip hop, e essa cultura que o hip hop também misturava capoeira, misturava todas as, como se diz, influências, né? Afro-americana, com a dança, com a arte, com a capoeira, com a cultura, estava chegando no Brasil. Então, isso me chamou a atenção, comecei a estudar sobre essa influência afro-americana, entender um pouco o Brasil, aí aquela questão dos negros, nossa, hoje, né, que é a Princesa Isabel com a abolição da escravatura no Brasil. Isso começou a me despertar desde cedo. E eu, já no escola fundamental, falava, quero ser professor, quero dar aula de história. Foi uma fase, para mim foi de glória, mas não foi fácil. Por quê? Quando se falava de farda, eu servi em 93 na Polícia do Exército. Polícia do Exército, na PE. Sou PE de coração. E quem é PE sabe que uma vez PE, sempre PE. Então, a Polícia do Exército tem um poder de prender um general. A Polícia Militar não pode encostar a mão no militar do Exército. Quem prende um militar do Exército é o PE. Então, eu com 18 anos, vindo de periferia, eu entrei no Exército como voluntário. Com essa sede de conhecer, de querer participar da história, eu me coloquei como voluntário. E a PE, na minha época, em 93, só pegava voluntário. E era uma época diferente da nossa, que hoje o Exército, mesmo se você for voluntário, o Exército te dispensa. Na minha época, de 93, a gente estava saindo da farda verde-oliva para o camuflado. Peguei essa transição do verde-oliva para o camuflado. Foi muito lindo. Eu era um vibrador do Exército, eu entrei no Exército com a vontade de... E o Brasil estava enfrentando um impeachment de um presidente, Fernando Collor. Então a gente estava... A democracia nascendo e já enfrentando o primeiro desafio. Um presidente sofrendo um impeachment. E eu estava ali sofrendo, e eu estava ali servindo a pátria. Eu não segui carreira por assim, hoje eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, foi imaturidade. Eu sofri um roubo dentro do quartel, que o Exército, ele lida com várias classes sociais. Então tem gente ali, classe A, B, C e D. Eu vi no meu ano 3 pessoas sendo excluídas por causa de droga, o outro se envolveu com tráfico, e o Exército exclui, não aceita, nunca aceitou, e até hoje o Exército mantém essa postura. Eu não servi, roubaram a minha gandola, fiquei 21 dias preso, também acusado, junto com toda a turma que estava de serviço num dia de domingo, ficávamos todos detidos, 21 soldados detidos, enquanto não aparecia essa gandola. Essa gandola demorou uns 23 dias para ser encontrada. Como eu fui criado dentro de periferia e com honestidade e caráter, o que aconteceu comigo? Eu me senti pressionado eu senti aquela questão assim, eu não precisava passar por isso. E eu tinha um excelente comportamento. Eu achei injusto aquele momento ali deles terem me acusado também, porque eu tinha um comportamento exemplar dentro do Exército. Quando eu fiquei preso, eu senti uma baixa astral muito grande e pedi baixa. No outro ano, os meus colegas foram para a Força de Paz da ONU, para o Haiti,
e Angola. Foi onde que depois eu arrependi. Falei, poxa, eu poderia ter ido com essa turma, teria sido uma experiência fantástica, internacional. Né? O Exército Brasileiro até hoje tem uma força muito grande na ONU por essa força de paz. E eu não fui por causa dessa imaturidade, que me senti injustiçado por ter sido acusado, mas fazia parte dentro do meu contexto de toda a injustiça que a gente sofre de exclusão, de morar na periferia, sabe? Aquilo ali pesou muito para mim. Fiz o pré-vestibular. Na época era pré-vestibular aqui na Praça 7. Fiz os cursinhos pré-vestibular, prestei vestibular, passei na faculdade e comecei a estudar história. Era o maior sonho da minha família. Eu fui a primeira pessoa da minha família que falou assim, passei na faculdade. Dentro de todas as gerações para trás, ninguém nunca tinha conquistado isso. Tanto que o meu avô já estava com 75 anos e um pouco mais debilitado. Ele, pouco tempo depois que eu passei na faculdade, para ele foi tipo um alívio. Ele estava esperando essa notícia para ele descansar em paz. Passou um mês, eu tinha entrado na faculdade, ele faleceu e ele era o meu patrocinador nos estudos. Eu tive grande dificuldade para me formar. Formei faculdade de História muito na raça. Foi na raça, foi com muita dificuldade, continuei estudando. Toda a vida minha eu trabalhei e estudei. Cheguei em casa meia-noite e meia para jantar. Saí de casa 6 horas da manhã, 6h30, cheguei em casa meia-noite. Porque do serviço e direto para a faculdade. E direto para a escola. Toda a minha vida. Eu comecei a estudar à noite, Cris, com 14 anos. Né? Hoje em dia a gente tem um cuidado com os filhos da gente, né? É um pouco mais diferente daquela época. A gente foi criado com muita dificuldade. Antes dos 14 eu também me virava para arrumar dinheiro. Vendia chuchu, vendia lua. Mas esse sonho de ser professor de história, ele foi se minando quando eu me deparei com o salário do professor. Eu encontrei uma empresa multinacional, fiz um processo de seleção rigoroso, entrei para essa empresa e pensei assim, agora eu vou crescer aqui. Vou fazer curso de técnico de eletrônica, eu vou estudar agora engenharia eletrônica, eu vou mudar de área. Porque o salário do professor no Brasil, até hoje, ainda está muito aquém do que a gente precisa para os nossos professores. Então, eu decidi pelo caminho da metalúrgica. Fui para os sindicatos metalúrgicos. Fui entrar na empresa de metalúrgico e fui ser peão, chão de fábrica. Porque o salário era bem melhor do que um salário de professor. Então, o meu sonho de ser professor, ele ficou pelo caminho, pela questão financeira. Eu tinha tentado na Fiat, pouco tempo. Um primo meu tinha me dado uma carta na Fiat e eu acabei não entrando na Fiat. Aí meu irmão entrou na Texid, todos estávamos procurando essas empresas que aportaram estabilidade. Elas se aportaram em Betim e Contagem, por causa da Fiat, por causa desse polo industrial que a gente tem muito perto de Belo Horizonte. Eu entrei na Texid, fiquei lá, mas na Texid eu não me dei bem, porque era um serviço muito pesado. Eu entrei numa área muito pesada da Texid, mas aí eu não fiquei. Eu tive passei mal um dia e faltei de serviço e acabei por causa dessa falta não justificada, que na hora de pegar o especial passei mal e não entrei no especial e perdi esse dia de serviço, eu não consegui efetivar. Fui para essa empresa multinacional, caiu na minha mão, assim, o pessoal dos sindicatos metalúrgicos, lá na praça da CEMIG, me deu uma carta. Falou assim, ó, essa empresa aqui é uma multinacional, você vai entrar lá e se Deus quiser vai dar tudo certo. O processo de seleção é rigoroso, mas você é um cara que a gente aposta em você, que você é bem instruído e tudo, gosta de estudar. Me deram uma carta
porque via a minha luta assim, de trabalhar, estudar. Um amigo meu que trabalhava no sindicato falou: não, Arlen, vou te indicar você lá. E eles me deram essa carta para essa empresa, eu fui. Foi uma semana o processo de seleção, entrei nessa empresa, foi um grande sonho. Na minha família, todo mundo ficou satisfeito. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu falei assim, eu vou dar minha vida por esse trabalho. Daqui agora eu só saio aposentado. Vou ficar aqui o resto da minha vida. Antigamente a gente tinha muitas empresas em Belo Horizonte, Mannesmann, Fiat, que davam essa estabilidade para a pessoa ficar a vida inteira. Hoje em dia o emprego já não tem mais esse valor. Terceirização no Brasil acabou com essa tal de estabilidade nas indústrias. Mas na época era assim. E era do lado do Senai, eu falei assim, então como eu estou do lado do Senai, eu vou fazer curso profissionalizante de informática e vou crescer aqui dentro dessa empresa. As bancadas para a gente trabalhar lá, de vez a gente trabalhar em cima de sentado aqui numa cadeira igual essa, confortável, em cima de uma bancada e precisar levantar para trabalhar, montar o equipamento, não. A gente trabalhava montando equipamento desde colocar os rodízios no chão e trabalhar curvado. Então, quando eu levantava, às vezes, e algumas pessoas começavam a dar problema, eles mandavam embora. Mas eu peguei uma certa influência dentro da empresa, por eu ser articulado, estudante de história, conhecia a história, sabia dessas questões políticas todas, então ser muito politizado, a peãozada voltava em mim, eu era da CIPA. Como eu fazia parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu reunia com a diretoria da empresa. Falava, a gente tem que melhorar essa qualidade do trabalho para todos. O sistema de exaustão não está bom, a gente está muito calor, a gente lidava com solda, e a solda também ela acaba indo com uma certa parte de mercúrio para o sangue. Aí tinha que ter umas máscaras, a gente cobrava máscara especial. Hoje, andar de máscara hoje tá até normal, mas dentro da empresa a gente tinha que ficar de máscara, porque a fumaça de solda era muito forte. Mas enfim, o gerador de energia ele é de grande porte, então para hospitais, aeroportos, os grandes bancos, todos precisam de um sistema de gerador de energia de grande porte e o transformador desse de grande porte, ele pesava 150 quilos. Eu consegui pedir uma ponte, na época nem era hidráulica, era na corrente, para a gente puxar na corrente esse transformador, porque quando eu entrei lá, a gente tinha que arrastar ele no braço. O que aconteceu comigo, a minha coluna, ela gerou um desgaste tão grande que eu já estava com hérnia de disco. E um dia dentro da empresa, eu estava trabalhando, eu fui girar o transformador, na hora eu senti um estalo na coluna e senti um choque, desceu até na perna, até na ponta do meu pé. E eu caí lá, nós fomos para o hospital, falei com os caras, eu machuquei minha coluna. Fui para o hospital, eu já estava com hérnia de disco. Nesse dia a hérnia de disco saiu, comprimiu o nervo ciático. Senti uma dor terrível. Fiquei 15 dias internado e o médico falou, nós vamos te operar. E eu tive, assim, o médico falou comigo, ó, nós vamos operar sua coluna, só que a minha cirurgia não foi bem sucedida. Cris, eu sofri demais por essa cirurgia não ter sido bem sucedida, por quê? A coluna ela é a estrutura do corpo. Eu mexi nessa estrutura. E uma cirurgia não bem sucedida, não que o médico não quis, mas ela não foi bem sucedida. Então, sim, eu sofri muito com os médicos falando assim, isso é muito coisa psicológica, essa dor sua é muito psicológica. Aí eu fiz muito tratamento com psiquiatra, tomei antidepressivo e entrei numa vibe ruim, porque minha vida se tornou um mundinho muito pequeno e eu tomando muito medicamento forte e tarja vermelha, tarja preta, isso tudo foi causando
um desgaste na minha vida. E quando eu operei a primeira vez, eu tinha 29 anos, muito novo, com 10 anos de empresa e já casado com um filho. Então eu olhava assim, meu filho, eu olhava para minha esposa, eu falava assim, cara, eu não posso desistir. E eles falavam, isso é psicológico. Eu falava, não tem como ser, está alguma coisa errada. Colocaram parafuso demais na minha coluna. Esses parafusos de titânio, que é mais resistente que o aço. A medicina, na época, foi o que um especialista falou comigo uma vez. Falou assim, a medicina está fazendo teste. Então, daqui a 10 anos nós vamos saber se isso deu certo. E eu vim lá do início e eu peguei esses 10 anos. E com 7 anos, nós fizemos a cirurgia para tirar esses parafusos, porque eles começaram a migrar dentro do meu organismo, deslocar. Toda vez que eu tirava uma ressonância, uma tomografia, eles estavam entortando mais. Então, falou assim, vai ter que tirar, porque vai comprimir o nervo ciático dele de novo. Tirar esses parafusos, e eu ainda tenho uma peça, um queijo metálico ainda que está fazendo a função de uma hérnia de disco. Por isso, hoje, eu sou diagnosticado com dor crônica intratável, R52.1. Isso, eu sou uma das... Acho que no Brasil não tem mais que 20 pessoas que tem esse aparelho. Não é nem no Brasil, é no mundo. Porque esse aparelho também ele é um teste. E eu sou um dos primeiros que está dando certo com esse aparelho. E esse aparelho é um aparelho grande, é como se fosse... É um aparelho eletrônico, mais ou menos desse tamanho, que está aqui na minha região, parecendo uma cirurgia de implante de rins, né? Quando a pessoa sofre um transplante de rins. Então eu tenho esse aparelho aqui, ele passa fibra ótica dentro da minha coluna e entra cá em cima aqui na cervical, dentro da minha medula, com 2 chips, um positivo e um negativo, ligado com fibra ótica, mandando impulsos elétricos 24 horas da minha cintura para baixo. Para eu aceitar isso, foi muito difícil. Porque é uma novidade da medicina, mas custava muito caro. Aceitar ele foi muito difícil. Porque eu estava, Cris, eu passei por cadeira de roda, eu passei por 2 bengalas. Todas as pessoas que me conhecem me viram numa luta muito grande para sair dessa situação. E depois eu fiquei muitos anos andando ainda com uma bengala canadense e mancando da perna esquerda. E eu fazia de tudo, pilates, fisioterapia, todos os tratamentos possíveis. Até hoje eu faço muito bloqueio anestésico, que é tomar umas 12 agulhadas aqui na região lombar, que o médico anestesista, ele aplica um coquetel de drogas junto com o anestésico, ele vai em cima dos nervos que passam dentro da coluna e bloqueia ele. Acerta o nervo, dá uma injeção e anestesia ele. É como se fosse tirar a dor com a mão. Só que só dura, no máximo, 3 meses. Eu tenho o aparelho que eu controlo ele, mas para me deixar numa posição mais confortável. Mas se eu deixar ele muito fraco, ele não resolve o meu problema. Eu tive que adaptar com o choque do aparelho mais forte possível para eu estar de pé hoje. Como foi tomar choque pela primeira vez? Um susto. Eu queria tirar o aparelho, Cris. Eu cheguei a falar com o médico com 3 meses, eu falei com ele, eu quero tirar esse aparelho, não está dando certo, isso não está resolvendo nada. Meu cérebro está entendendo, é dor, eu estou sentindo dor, choque, está piorando a minha situação. Foi muito difícil. Mas no começo, até o meu organismo entender que é um corpo estranho e uma coisa muito diferente está comandando o sistema nervoso central.
Ele está ligado na minha medula. Aqui, ó, se eu movimento a cabeça para o lado de cá ou para cá, se eu mexer a minha orelha, se eu mexer um dedo, o estímulo acontece. Todos os movimentos. Então, é uma coisa muito fantástica, mas eu não entendia isso. No começo eu fiquei desesperado, não conseguia dormir, queria tirar. Falava, esse negócio tá me atrapalhando minha vida. E o médico, calma. Doutor Gilberto Fonseca, até mandar um abraço para ele. Doutor Gilberto Fonseca, lá da Unimed. Doutor Francisco Bravin. É uma equipe médica que toma conta hoje de mim. Eles tiveram muita paciência e falaram, Arlen, tenha paciência, você é um cara novo. A gente aposta muito no seu progresso. Primeiramente, Deus foi tudo na minha vida. Deus foi tudo na minha vida. Eu passei muitos momentos difíceis no hospital. Eu passei dias de CTI. Muitas vezes ali, eu vi a presença de Deus comigo, do meu lado. Eu sentia a mão de Deus. Muitas pessoas que foram me visitar no hospital levavam a palavra de Deus para mim. Eu fiquei 17 horas sem fazer xixi, que é uma coisa normal. A gente faz isso com tanta naturalidade. A minha bexiga, eu já tinha usado muita sonda, estava muito desgastado. Foi uma pessoa lá e falou comigo, você já conversou com Deus? Se uma folha de uma árvore não cai, se não for da vontade de Deus, então, Deus comanda tudo, conversa com Deus. Ampliei minha cabeça, conversei com Deus e aconteceu um milagre. Eu ia voltar para o bloco cirúrgico, que os parafusos não estavam bem posicionados, Deus não deixou. Então eu vi a mão de Deus em todo o meu processo. E essa superação minha, ela só foi possível porque eu tive muita fé em Deus, na minha batalha, do que eu precisava fazer para não aceitar. Porque eu tinha tudo, Cris, para ser deprimido, me amparar alcoolismo, droga, depressão, remédios, ficar inválido, aceitar a condição de inválido. Eu não aceitei. No meio de tudo isso, Deus foi me dando força. A superação para mim foi tudo. Você me encontra nas redes sociais, Facebook, Instagram, com minhas palavras motivacionais e uma palavra de fé e de esperança para você que está aí, às vezes pensando assim, nossa, eu não passei metade do que ele passou. Nossa, eu estou desistindo, porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Às vezes você está passando um problema financeiro, que o meu problema é que o financeiro não resolve. Vai além do financeiro. É o dormir, é o levantar, porque lidar com a dor não é fácil. Lidar com o preconceito, como eu já andei de bengala, de cadeira de roda, é triste para um jovem que estava começando sua vida. Mas eu não desisti e hoje eu estou aqui para contar essa história para você e fazer você levantar do seu lugar, levantar de sua cama, levantar dessa cadeira de rodas. Às vezes você está só acomodado. Às vezes você está precisando só de um toque, de reconhecer que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. E que a gente tem a capacidade de colher frutos da nossa vida se a gente quiser. A minha força de vontade, ela só serve para você como querer. Eu quis sair da situação que eu me encontrava. Eu não aceitei de forma nenhuma ser um inválido, e não aceito. E até hoje eu continuo a minha luta, buscando, influenciando outras pessoas a cada dia ser melhor do que ontem. Difícil, né? Dolorido. Espero que você que também esteja passando por esse problema, também busque os seus direitos. Lute até o fim, pois no final você terá grandes recompensas.
Até o próximo programa, se Deus quiser.